História dos 12 discípulos de Jesus. A história dos 12 discípulos de Jesus começa com a chamada de cada um deles. Jesus escolheu esses homens para serem seus seguidores e ajudantes durante seu ministério terreno. Os 12 discípulos eram Simão Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, Mateus, também conhecido como Levi, Tomé, também conhecido como Dídimo, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que acabou traindo Jesus. Pedro e seu irmão André eram pescadores que Jesus chamou para serem seus discípulos logo no início do seu ministério. Tiago e João eram irmãos e também pescadores que foram chamados por Jesus mais tarde. Filipe foi chamado por Jesus na região da Galileia, onde ele estava pregando. Bartolomeu foi apresentado a Jesus por Filipe e se tornou um dos seus seguidores. Mateus era um coletor de impostos e foi chamado por Jesus enquanto trabalhava em seu escritório de cobrança. Tomé era um dos discípulos mais céticos e questionadores, mas acabou se tornando um grande defensor da fé. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, eram menos conhecidos, mas ainda eram seguidores de Jesus. Judas Iscariotes, no entanto, é conhecido por ter traído Jesus por 30 moedas de prata. Ele entregou Jesus às autoridades religiosas, posteriormente, se enforcou. Os discípulos seguiram Jesus por muitos anos, ouvindo suas palavras e testemunhando seus milagres. Eles também se tornaram pregadores da palavra de Deus após a morte e ressurreição de Jesus. Seus esforços ajudaram a espalhar o cristianismo pelo mundo e influenciaram profundamente a história da humanidade. Durante o ministério de Jesus, os discípulos foram seus companheiros mais próximos, testemunhando milagres e aprendendo diretamente com ele. Eles viajaram com Jesus pela Galileia e pela Judéia, pregando o Evangelho e curando os doentes. Em uma ocasião, Jesus enviou os 12 discípulos para pregar o Evangelho em várias cidades. Ele lhes deu autoridade para expulsar demônios e curar doenças. Os discípulos foram bem-sucedidos em seu trabalho e retornaram a Jesus com muitos relatos de suas experiências. Durante a última ceia, Jesus previu que um dos discípulos o trairia. Judas Iscariotes acabou sendo identificado como o traidor e deixou a ceia para entregar Jesus aos líderes religiosos. Após a morte de Jesus, os discípulos ficaram desanimados e com medo. No entanto, após a ressurreição de Jesus, eles foram encorajados e fortalecidos em sua fé. Eles se reuniram em Jerusalém e foram cheios com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os discípulos continuaram a pregar o Evangelho e a realizar milagres em nome de Jesus. Eles se tornaram líderes da igreja cristã primitiva e escreveram cartas para encorajar e ensinar os cristãos em todo o mundo. A maioria dos discípulos enfrentou perseguições e sofrimentos em suas vidas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago, filho de Zebedeu, foi executado por Herodes Agripa e Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até a morte. João foi o único dos 12 discípulos a morrer de morte natural. Os 12 discípulos de Jesus deixaram um legado duradouro para o cristianismo e a história mundial. Seus ensinamentos e testemunho inspiraram muitos a seguir a Jesus e a compartilhar a mensagem do Evangelho com o mundo.